Olá, amigos! Estou de volta aqui, mais uma vez, com Levi's Stadium ao meu fundo, palco do Super Bowl desse ano, mas hoje não vou falar sobre o San Francisco 49ers e vou falar sobre o tush-push, né? A jogadinha que empurra o bumbum do Jalen Hurts e que teve uma discussão agora se seria banido ou não, né? Os donos votaram nessa proposta de alteração de regra, e acabou que a jogada continua válida, precisavam de 24 votos para banir, né, para alterar a regra, e só tiveram 22 votos, e eu estou aqui para dizer que votaram errado, deveriam ter alterado a regra, e muita gente está colocando que, pô, isso aí é choro de perdedor, só estão querendo mudar a regra porque o Eagles foi campeão e ninguém consegue parar a jogada deles, e aí é verdade. E não tem nada demais. A NFL já fez isso diversas vezes ao longo da história e eles vão continuar fazendo. O objetivo deles é sempre minimizar aí os pontos fortes, né, de quem está ganhando muito e tentar sempre manter a coisa mais equilibrada possível. A gente vai lembrar que acho que 2012, acho que 2014, teve uma semifinal de conferência na AFC, e os Patriots fizeram uma jogadinha lá, uma formação diferente, né, que o running back era um jogador de linha ofensiva, né, e o tight end, que parecia que era jogador, estava alinhado com o jogador de linha ofensiva, na verdade era um jogador elegível. A defesa dos Ravens ficou super confusa, porque é uma formação totalmente maluca, mas dentro da regra, né? E eles conseguiram completar 2 passes, fizeram um touchdown e iniciaram a virada, né? E para conseguir a classificação, o Ravens ficou muito puto da cara. Não tinha muito o que fazer, porque estava dentro da regra, mas o que fizeram? Mudaram a regra. Na temporada seguinte, esse tipo de formação não era mais válida. E não é a primeira vez que fizeram isso com o Patriots, né? Vou trazer aqui, ó. Em 2004, né, na oficina de 2004, eles não alteraram a regra, eles fizeram aquele chamado ponto de ênfase, né? Então vamos colocar mais ênfase nas marcações de illegal contact, né? Que é quando você encosta no recebedor depois de 5 jardas. A regra já existia, mas eles marcavam, né? Nem tanto, principalmente nos playoffs, deixava o pau comer um pouco mais. E aí o que aconteceu? No comitê, na off-season, eles decidiram que eles iam mudar, principalmente por causa, eu marquei aqui em amarelo, né? A final de conferência da AFC daquele ano, que os Patriots detonaram os Colts, que era um time montado em função do ataque, com ótimos recebedores, né? E o Patriots, que era um time que não tinha recebedores tão bons assim, mas tinha uma defesa muito forte, né? O ponto forte do time era a defesa. Eles anularam os recebedores na base do jogo bem físico, e o Tony Dungy ficou muito puto. O Bill Polian, que era o general manager também, eles exigiram mudanças. Coincidentemente, o Tony Dungy era um dos membros daquele comitê, né, que fez essa recomendação de enfatizarem mais esse tipo de marcação. E os outros, eu marquei aqui em azul, né, era o Jeff Fisher, que tinha perdido para os Patriots um jogo antes, né, no Divisional Round, em 2003, e o Mike Martz, que perdeu, né, o famoso Super Bowl de 2001, que foi o primeiro Super Bowl dos Patriots, aquele que lançou a carreira do Tom Brady ao estrelato. Todos eles foram jogos que o Patriots dominou demais na defesa, né, e os técnicos ficaram choramingando depois, que só conseguiam isso porque eles batiam pesado demais nos recebedores antes no meio das rotas, né? E por isso que os ataques não conseguiam ter sucesso contra a defesa do Bill Belichick. Que, se vocês lembrarem, também é uma reclamação que havia constante sobre a Legion of Boom do Seattle, né? Também era um time que era bastante físico nas rotas e desafiava os juízes. Quero ver se eles marcarem falta em todos os lances, né? Se vão marcar em alguns, mas não vão marcar na maioria. E fizeram essa mudança, não adiantou muito, né? Porque no ano seguinte o Patriots eliminou de novo os Colts na final de conferência e foi mais uma vez campeão. Mas, enfim, a mudança foi muito em função, claramente, na verdade, foi legal em função disso. E essa regra, na verdade, só existe na NFL
em função também de uma dominância na época dos Steelers, nos anos 70. Então, inclusive, até o apelido dessa regra é a Man Blount Rule, né, que é a regra que define que depois de 5 jardas você não pode encostar nos recebedores, né, tem que deixar eles livres para percorrerem as rotas, porque até então, né, até a temporada de 78, você podia encostar no wide receiver. Então, alguns defensores mais físicos atrapalhavam o time das jogadas de ataque, dando essas pancadas, né, tirando o recebedor do caminho. E o principal, né, o grande destaque dos defensive backs que conseguia fazer isso era o Mel Blount, que era um defensive back dos Steelers, né, que foi 4 vezes campeão nos anos 70, a defesa era mega famosa, né? Curioso que um dos membros dessa defesa era o Tony Dungy, que depois foi chorar lá na frente, estão, né, sendo muito físicos com meus recebedores, né? Mas enfim, quando a gente perde, a gente sempre chora, né? E aí, o Don Shula, que era o técnico dos Dolphins, né, capitaneou essa mudança aí. Na época, ficou meio vendido como que a gente tem que melhorar um pouco o jogo aéreo e tal, e desse jeito não está dando para ser, e fizeram a mudança, né? E tiveram sucesso, né? O jogo aéreo explodiu depois dessa mudança. Não tiveram tanto sucesso assim em parar os Steelers, né? Eles foram campeões em 79, e na final de conferência, inclusive, derrotaram o Dolphins do Don Shula, né? Então a gente está vendo um certo padrão aí, que os jogadores, que os treinadores choram, né? Conseguem as mudanças ou uma ênfase maior nas marcações, mas o resultado continua que eles acabam perdendo de novo nos anos seguintes. Mas o fato é que, assim, tem trocentos outros exemplos, trouxe só os mais famosos, né, que a NFL sempre fez isso, né? Um time começa a se destacar, então a dinastia dos Steelers dos anos 70, a dinastia dos Patriots no começo dos anos 2000, né? Eles fizeram essas mudanças, esses ajustes aí nas regras, porque tinha muita reclamação que os times ganhavam porque de forma que era injusto para os adversários, né? O fato é que, apesar de tudo, as mudanças acabaram sendo benéficas para a NFL, né? Então, para o esporte, né, como um todo, cresceu muito a popularidade, principalmente depois da explosão do jogo aéreo, né? Então, o fato da mudança ser gerada por causa de uma choradeira não quer dizer que ela necessariamente é ruim para o esporte, né? E aí eu estou querendo dizer com isso que banir o tush-push seria bom para o esporte? Não, né? Na verdade, isso aí é sim uma choradeira de bebê chorando, né? Mamãe, olha os meninos, olha o que eles estão fazendo, por isso que eu não ganho e tal. E é um absurdo eles perderem um tempo gigantesco, eles perderem discutindo isso, por causa de uma jogada que nem faz tanta diferença, né? Porque terceira para 1, quarta para 1, se você correr pelo meio, quantas vezes os times conseguem converter? Provavelmente 80%, 85% das vezes. Mas o Eagles consegue 100%. Pô, de 85 para 100, tem tanta diferença assim? Também não tem tantas situações de terceira para 1, quarta para 1, para 2, que seja. Então, acho que é muita choradeira em cima de uma jogada que não faz tanta diferença assim. Mas, no meio dessa discussão toda, quando os Packers propuseram, né, que, de novo, um time que perdeu para o Eagles esse ano, né, então a gente vê aí a relação, sempre quem propõe a mudança é quem acabou de sofrer derrota, né, quando eles viram que não estava tendo muito apelo, né, na proposta inicial, eles alteraram a proposta deles e começaram a propor que não poderia ser nenhum jogador em nenhum momento, né, de ataque ser ajudado por um companheiro. E aí sim, eu acho que essa regra seria relevante mudar na NFL, não pelo tush-push, mas em sim pela paridade, né, entre o ataque e a defesa. Inclusive a NFL, nessa mudança aí da Blount Rule, eles hoje contam que a ideia não é que a gente queria melhorar o ataque, né, e ter um jogo aéreo mais forte. Foi só estavam em busca de justiça, né? Então eles colocaram aqui striking a balance, né? Eles queriam buscar alcançar um equilíbrio. Por quê? Porque os recebedores não podiam empurrar os defensores no meio da rota, né? Então, se ele não tivesse fazendo um bloqueio para o jogo corrido, se fosse um passe, ele não podia dar um tranco no defensive back para abrir espaço. Se ele fizesse isso, era falta. Então, por que o defensor podia empurrar o recebedor? Também não era. Se um podia empurrar, por que o outro poderia, né? Então, esse é o argumento que eles usam hoje, não sei se é bem verdade,
Mas se você para pensar, realmente é justo, né? Se a defesa, se o ataque não podia empurrar, por que a defesa podia, né? Então eles tiraram esse direito da defesa de empurrar. E aí que é meu ponto, né? Hoje, a defesa não pode ajudar o jogador na hora de fazer um tackle, né? Então, se você faz o tackle de um jogador de ataque, se alguém da defesa começa a ajudar e para, né? Ele não consegue mais avançar, a jogada para. Você não pode empurrar ele 10 jardas para trás, com a ajuda nem sozinho, nem com a ajuda de companheiros, né? Porque aí a jogada para e vale o ponto mais longo que ele conseguiu. Agora, se o ataque ajuda e aí ele continua indo para frente, aí vale o avanço, né? Então, é a mesma coisa que a gente acabou de falar da justificativa da própria NFL, da mudança que eles fizeram lá atrás para o jogo aéreo. Então, se não pode empurrar para trás, por que pode empurrar para frente? Eu trouxe aqui um lance para a gente ver. Então, aqui, nesse momento, parou o ataque. Então, o juiz vai colocar a bola nesse ponto aqui, que foi o avanço máximo do corredor com a bola. Só que se viesse aqui 2, 3 jamantas e empurrassem esse jogador para a end zone, era touchdown. Isso vale. Agora, o que a gente vai ver é que o jogador da defesa vai dar um soco na bola e ela vai sair da mão. E aí não é fumble. Porque a defesa não pode, né? Ele já tinha parado o avanço dele, então dali para frente não vale mais nada. Então a defesa vem um jogador para ajudar, consegue o fumble, mas não é fumble, ele não recupera a bola. Agora, se alguém empurrasse para frente e ele entrasse na endzone, aí ele é touchdown. Então eu sempre achei essa regra super injusta, eu gostaria que fosse mudada, e essa era a chance, né? Óbvio que não é por isso que eles estavam mudando, eles estavam discutindo por causa dessa babaquice aí de banir o tush-push, mas o fato é que a mudança, na minha opinião, seria uma mudança benéfica, né? Que você conseguiria, de novo, buscar um equilíbrio aí entre o que o ataque e a defesa têm de direitos. Então, eles iam fazer a decisão correta pelos motivos errados. Mas o fato é que, pelo menos, ia ser a decisão correta, na minha visão. No final, eles conseguiram errar 2 vezes, né? Fizeram a discussão pelos motivos errados e ainda tomaram a decisão errada. Então, tush-push continua, que eu acho que, já que a regra é permitida, tem mais a que deixar mesmo, mas eu acho que a regra está errada. Mostrei aqui um exemplo, da gente buscar trocentos exemplos. Inclusive, achei uma hipocrisia da NFL dizer que a gente está preocupado com a segurança dos jogadores, né? Óbvio que não estão preocupados que estão tomando pau do Eagles nesse tipo de jogada e não conseguem fazer igual, né? Estão com invejinha. Porque se tivessem mesmo preocupado com a segurança, esse tipo de lance em que o defensor às vezes segura, né, o corredor com a bola, e aí vem 3, 4 jogadores do ataque e empurram ele, 4 jogadores empurrando, e às vezes tem um jogador da defesa lá sozinho, 1 ou 2, a chance dele torcer o tornozelo, cair em cima dele, quebrar a perna, é grande dele se machucar, né? Porque é 1, 2 fazendo força contra 4, 5 do outro lado, né? Completamente desproporcional. Mas aí ninguém está preocupado com a segurança e a saúde do defensor, né? Só tão preocupado com a segurança dos jogadores nos lances de tush-push, que ninguém até agora se machucou em nenhum deles. Então, assim, babaquice, hipocrisia, já que quer fazer, pelo menos assume, né? A gente quer fazer porque a gente quer diminuir a vantagem do Eagles nesse tipo de jogada. Eu acho errado fazer isso, mas acabaria que seria melhor para o jogo, na minha visão, equilibrar, né, as forças entre o ataque e a defesa nesse tipo de lance. Não fizeram, lamento, mas deixa aí a sua opinião nos comentários, né? Você acha que deveriam ter mudado a regra? Não deveriam? E obrigado pela audiência mais uma vez. Um abraço, até a próxima. Esse vídeo fica por aqui. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, indique para os seus amigos. Até a próxima!